Olá pessoal, o Brasil na última prova do PISA, que mede a qualidade da educação, na área de matemática, teve um dos piores resultados entre os países avaliados. Constatou-se que 68% dos estudantes que fizeram essa avaliação não tinham o conteúdo mínimo de matemática para exercer a cidadania. E para falar sobre o ensino de matemática, para falar sobre a prova do Enem, eu tenho o imenso prazer de receber hoje aqui o meu querido amigo Daniel Ferreto. Olá, Ferreto, tudo bem? Derli, muito obrigado pelo convite, é um prazer, tá? Estar sentado diante de você aqui, que a gente foi colegas aí por um tempo, né? Muito legal mesmo e Nossa, eu estou muito feliz por esse convite aqui para participar desse teu programa. Felicidade minha, Ferreto, de te ver aqui. O Ferreto que eu dividi sala dos professores com ele durante um tempo e posso dizer para vocês que era um cara que sempre estava estudando durante os intervalos, né? Um exemplo, uma referência para todos nós, sem dúvida alguma. Mas, Ferreto, no meio de um país em que a matemática é praticamente uma língua incompreensível para a maioria dos estudantes, né? Como é que esse aluno, essa aluna que ele sai do ensino deficitário, como é que ele faz para não se desmotivar quando ele precisa estudar para uma prova difícil, complexa, como é o Enem ou um vestibular concorrido? Como é que ele começa de uma base tão ruim, tão insuficiente? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, o PISA, no caso, ele só veio a mostrar uma realidade, infelizmente, dura e cruel que o Brasil vive em relação à matemática. Claro que na época, ainda quando eu li essa manchete, o resultado do Brasil, me assustou quando foi o pior país da América do Sul. E daí eu fui ver, né, mas a gente não tinha outros países, mas era o Brasil, era a Argentina, que o Brasil ficou empatado, aí tinha Chile, tinha Peru, se não me engano, Colômbia, tá? E o Brasil ficou muito mal. Mas eu acho que não foi de surpreender, não surpreende nenhum de nós, professores, o porquê disso daí. Quando o aluno ele está seguindo a vida dele, né? A gente está desde o ensino fundamental sendo moldados a, lá no futuro, prestar vestibular e começar na tua faculdade. É sempre isso que a gente foi e conseguiu um bom emprego. Até o Brasil, ele não tem essa visão de formar empreendedores, né? Agora, não, o negócio é você estudar, passar no vestibular, uma faculdade, ter um emprego, e é isso que a gente sempre foi ensinado. Quando o aluno ele vai começar a se preparar para uma prova, ele vai ver, querendo ou não, um outro mundo se ele quer realmente estar preparado. Aquele mundo que a grande maioria que não teve acesso, tá? Somente os bem-afortunados, escolas de referência, conseguem entregar talvez aquilo que é cobrado na prova do Enem e nos principais vestibulares do país. Agora, onde é que ele vai conseguir motivação para isso quando ele vê que ele está ilhado, sozinho e talvez pela primeira vez na vida ele vai começar a ter vai encontrar um curso que lhe entrega uma qualidade, que ele vai ver, como a gente estava conversando antes, pela primeira vez vai ver uma aula completa de um assunto. Isso aí não é novidade, isso acontece com a grande maioria, né? Então, a gente pode dizer, Ferreto, que o medo, a frustração, eles são obstáculos para o aluno aprender matemática e como é que se trabalha para romper esse medo em relação à disciplina? Derli, olha, cara, sabe que matemática foi a minha pior disciplina sempre. Opa, tu acredita nisso, cara? Temos uma novidade. Eu nunca repeti de ano, tá? Mas eu sempre tinha matemática, até o meu ensino médio, sempre estava lá na rabeira, tirando notas baixíssimas, recuperação, aquela coisa toda, mãe estressada em casa, né? E o que acontece? Onde é que eu fui aprender e começar a gostar de matemática? Quando alguma coisa passou a fazer sentido para mim. Primeiro, eu queria ter seguido uma escola militar, feito ou Academia da Força Aérea, ou escola de cadetes, ou escola naval, e eu vi que precisaria estudar muito matemática. Eu disse, meu Deus, cara, e eu vim sempre com medo, aquela coisa, matemática era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Daí o professor, na época, ele me disse, professor Ademir,
Ferreto, tu tem que começar a matemática básica. Pega livro de 7ª, 8ª série, que na época seria o 8º e o 9º ano hoje, né? Pega esses livros aí e começa a estudar. Cara, eu passei as férias, terminei o 3º ano, passei as férias, livro, a mãe comprou para mim, livro lá que o editor, que ele disse que era para eu comprar, passei estudando coisas, matemática básica lá no ensino fundamental, que não, sabe? E aí, quando eu comecei a ter esse estudo mais ativo, tá? Porque eu nunca fui incentivado lá no colégio, é só tu tirar nota aqui, pronto, e o colégio te vira, né? Então, quando eu comecei a ter um estudo ativo da minha parte, as coisas começaram a fazer sentido e vi que não era tão difícil assim, o problema estava todo na base da matemática, é o que eu acredito, aí as coisas começaram a fluir. Então, pessoal, assim, eu tô quase chocado com isso que eu ouvi, né? Que o Ferreto, ele não era um bom aluno de matemática, porque geralmente, quando a gente vira professor de uma disciplina, é porque a gente tinha uma afinidade com ela de longa data, né? Eu virei professor da área de ciências humanas e acho que já sabia que isso ia acontecer comigo desde o ensino fundamental, né? Pela relação que eu tinha com a história, pela relação que eu tinha com a geografia. Mas da tua fala, Ferreto, eu posso concluir que esse aluno que ele vai começar a fazer uma preparação para um vestibular, para um Enem ou para um concurso público, ele tem que focar primeiro na matemática básica. Ele tem que talvez ir de encontro a esse imediatismo nosso de querer fazer tudo muito rápido, com muita pressa, né, nessa era da ansiedade que a gente vive. Então, o segredo, o pulo do gato está em quem tem muita dificuldade desenvolver a matemática básica. Eu não tenho dúvida disso, Derlin. Qualquer um pode aprender. Se você é um cara muito inteligente, se você vai agora, se você disser, eu tenho dificuldade com a matemática, então tu vai começar fazendo o quê? Dando um passo para trás, para depois dar 2, 3 passos para frente. A matemática nada mais é uma ferramenta, ela não é nem conceituada como ciência, tá? Ela é uma ferramenta que ajuda na física, na própria química, biologia, uma ferramenta que vem a provar de forma, sem ser empírica, tudo aquelas ideias e teorias que muitas vezes só na cabeça do físico, do químico, aquilo não era possível, a matemática vem para isso. Então assim, dá um passo atrás, é uma ferramenta, tu vai aprender lá adição, por incrível que pareça, eu comecei a ensinar os vídeos meus, adição, subtração, divisão, a galera não sabia fazer. Então, será que o problema está lá no ensino médio, tu começar a ensinar funções para uma pessoa que tem dificuldade numa potenciação, numa divisão com vírgula? Entende? Então, as coisas estão assim, sendo muitas vezes atropeladas, os alunos estão passando, o assunto está passando, só que não está sendo absorvido. E o aluno, né, Ferreto, ele tem uma tendência de querer fazer provas anteriores dos vestibulares e do Enem, né? Eu vejo o aluno, ele imprime ou ele faz mesmo online 3, 4, 5 provas anteriores. E se ele vai fazer essas provas anteriores sem esse conhecimento mínimo de matemática, a tendência é que ele se frustre. Com certeza. É correto isso? Com certeza. Então a gente pode também afirmar que o ideal para esse aluno que está nesse 68% do PISA, que ele não tem a matemática para exercer a cidadania, ele não tem a matemática para o dia a dia. Imagina a de uma prova sofisticada. Conteúdo de ensino fundamental, começar por aí e não ter um imediatismo, não querer atropelar. É isso mesmo? Então? É exatamente isso. Esse ensinamento até eu tenho de um professor faleceu há uns 2, 3 anos atrás, Elon Lages Lima, acho que foi o maior matemático que o Brasil já teve de conhecimento avançado de matemática, mas ao mesmo tempo ele era muito preocupado com a matemática que era ensinada nas escolas. Então, tu imagina um cara com uma cabeça gigante, conhecimento enorme em matemática, ele é conhecido no mundo inteiro, ele tinha contatos com os maiores matemáticos do mundo, e ao mesmo tempo ele estava preocupado, ele escrevia livros sobre educação, como ensinar matemática, quais eram os problemas na escola, formação de professores, ele era muito preocupado com isso. E ele disse, a primeira coisa na matemática, tu tem que ter o contato teu com o conteúdo. Do básico, tu vai caminhando sem pressa
para o avançado. Só que nesse caminho, tu tem que aplicar. A matemática, só teoria, ela é um estudo ativo. Tu não pode, por exemplo, que nem geografia, tu pode ter um excelente estudo, depende lá na tua poltrona, lendo, tu vai ler, absorver, tu vai viajar naquelas palavras. Agora, na matemática, tu tem que estar ativo com a folha de papel. E ele diz, então, tu vai primeiro para a parte de conteúdo. Depois você vai para a parte de exercícios mais de manipulação. Você vai manipular aquelas propriedades básicas, os conteúdos básicos que você aprendeu na aula. Quando você estiver bem familiarizado com aquela manipulação de conceitos, de potências, de visões, aí você vai aplicar em questões mais complexas, uma questão contextualizada. O que está acontecendo hoje, isso que você falou, o aluno ele acha que eu vou imprimir todas as provas lá desde 2014, 2009, que mudou o Enem, e vou fazer todas as provas anteriores, eu vou estar preparado. Tudo bem, ele pode até resolver, ele pode até ver resoluções, só que quando a questão mudar um pouquinho, chegou na prova, vai faltar o quê? Vai faltar o conhecimento básico dele na aula teórica. E especificamente sobre o Enem, Ferreto, né, no teu curso, né, de matemática, como é que você desenvolve isso? Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, do teu curso, né, e se pudesse também mencionar um checklist de assuntos que eles são figurinhas carimbadas no Enem para o pessoal aí. Tem isso, né? Bom, eu parti justamente, o professor Elon, ele foi, vamos dizer assim, um norteador da minha ideia de que eu acreditei nas palavras dele e fiz isso. Primeiro, conteúdo, depois manipulação, depois aplicação. E um dos maiores problemas que a gente encontra hoje é esse imediatismo. Tá? De achar que, poxa, eu não vou estudar matemática básica, coisa que eu vi lá no ensino fundamental, mas é aquilo ali que está fazendo falta. Eu faço uma analogia com eles, Derli, de um prédio. Se o prédio não tiver uma fundação boa, ele não vai seguir por muitos andares. Quanto mais alto esse prédio quiser ser construído, maior deverá ser a fundação, os alicerces, as sapatas, enfim, tudo tem que ser muito mais bem fundamentado. E isso é a matemática lá do ensino fundamental, entende? Então, assim, o que a gente aborda ali no curso, né, que eu acredito? Primeiro a teoria, depois exercícios de manipulação, aquelas questõezinhas que tem o xizinho, não tem contexto nenhum, e aí depois você vai partir para a parte contextualizada. Tem essa trajetória que o aluno ele não pode pular, não pula etapas. Se o cara vai se preparar para a prova que está no final do ano, ele está em janeiro, calma, ele tem ali 10 meses, 11 meses para ter um crescimento que ele não teve a vida inteira em uma escola. Isso não é por causa do meu curso, existem outros excelentes cursos, meu Deus, existem muitos bons professores que se o aluno seguir essa ideia de não querer pular etapas, ele vai se dar muito bem, falando especificamente na matemática. E os conteúdos, Ferreto, assim, o Enem tem, de fato, 3 ou 4 matérias da matemática que aparecem com frequência? Tem. Primeiro, eu digo assim, vamos deixar de lado aquelas que não caem. É a parte da matemática que eu não entendo nem o porquê que ela está sendo ensinada no ensino médio, né? Tem números complexos que não é cobrado, porque é um assunto que você vai ter contato numa engenharia elétrica, na corrente alternada. Isso a gente não estuda no ensino médio. Então deixa números complexos de lado, isso não é cobrado no Enem porque não tem questões contextualizadas, polinômios, equações algébricas, determinantes, esses assuntos você deixa de lado, né? Equações trigonométricas. Agora, você tem assuntos ali que eu posso dizer tranquilamente que a metade da prova de matemática ela é advinda totalmente embasada em conteúdos do ensino fundamental. Porque a gente encontra ali o assunto mais cobrado, razão e proporção. Aí tu tem a parte de grandezas proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Isso aqui já entra em razão e proporção. É o assunto mais cobrado na prova do Enem. Seguindo, tu vai para porcentagem. Porcentagem tu aprendeu lá no ensino fundamental. Aprendeu daquela maneira, né? Que depois só o aluno vai ter noção do que é. E aí depois tu vai para a geometria, porque a geometria é um assunto que você consegue contextualizar. Essa sala é um formato retangular, calcular a quantidade de azulejos, enfim.
dá para fazer umas questões bem bacanas, e por isso que a geometria ela cai bastante também, geometria espacial, parte de volumes, eles tentam contextualizar de alguma forma, e esses assuntos são os principais. Então, pela tua conversa e pelo pouco que eu me lembro das minhas aulas de matemática, nós temos aí uns assuntos que em tese eles são um pouco mais simples, né? Porcentagem. Exato. E aí temos coisas mais complexas como essa parte de geometria, né? Que eu acho que é um conteúdo que exige mais do aluno. É certa essa minha visão leiga aqui? Olha, a geometria, entrando um pouquinho na parte do conteúdo, né? A geometria plana é um assunto muito extenso. Tem muitas propriedades que na época do meu ensino tradicional lá eram ensinadas, que hoje assim na parte de contextualização não cai. Na prova do Enem é calcular áreas simples, que são retangulares, são triângulos, círculos, e o aluno, a partir disso, ter um conhecimento desse conteúdo que não é difícil, saber interpretar a questão. E o aluno, eles perguntam, Ferreto, faz um curso de interpretação de questões, o que eu recebo disso daí, de curso de interpretação? Não tem. Criar um curso de interpretação de questões? Não tem como, porque existe uma infinidade de modelos de questões. O aluno que leu bastante, no ensino fundamental e no ensino médio, ele vai ler um enunciado longo, que o Enem se caracteriza muito por isso, ele vai conseguir unir o que foi dito lá no primeiro parágrafo com o que foi dito no último. Tem pessoas que leem, têm dificuldade na leitura, que passam 5 linhas, eles já se perderam, sabe? Não fazem essa conexão. Eu estou te ouvindo falar sobre isso e eu fico com a convicção que as áreas do conhecimento, elas não são tão diferentes assim, né? Porque eu acho que em todas, independentemente da instrumentalidade que a gente queira dar para a área do conhecimento, elas demandam que a gente tenha um repertório, né? Um repertório de leitura, Exatamente. Um repertório cultural, né? Que a gente talvez fique um pouquinho menos focado na prova e dê um tempinho para criar esse repertório, né? Claro que o aluno está se preparando para uma prova, é o foco dele, a gente entende. Mas talvez buscar um repertório cultural, um repertório de leitura, vai trazer um agregado que vai se refletir na prova. Não sei se tu concordas com essa visão. Eu concordo totalmente. Vai se refletir na prova, nas mais variadas disciplinas e na própria vida dele. Entende? A gente vê até no exame no PISA, uma das provas que são aplicadas para os alunos é a capacidade de leitura e compreensão. A gente não vê lá um resultado alto numa capacidade de alunos de interpretarem, lerem corretamente, entenderem um texto, um valor alto e uma nota em matemática baixa, e vice-versa. As duas estão juntas. Então, será que o vilão muitas vezes é somente a matemática? A gente entra sempre nessa dúvida de que alunos que desde cedo gostam de ler, se interessam, estão comendo lá um X, estão lendo o que está no rótulo do ketchup, alguma coisa assim, gostam, se interessam, é totalmente diferenciado, seja ele bom ou ruim em matemática, ele vai se dar bem. E aproveitando que a gente entrou nessa história de repertório, né, de conhecimentos agregados, assim, me conta um pouquinho, Fer, de um ou dois livros que te marcaram, assim, pode ser um da matemática e outro fora da matemática, e que lições para além de resolver equações eles te trouxeram? Olha, assim, ó, eu acho muito legal a literatura. A gente pensa, poxa, vou ler somente, de repente, biografias, acho muito legal também. Eu adoro ler biografias. Eu também adoro. Mas a literatura faz você viajar, um romance faz você viajar, entende? Sim. Então você imagina, você não é aquela coisa concreta do que uma biografia está te trazendo. Só um parêntese, assim, eu costumo falar para as pessoas que é onde eu aprendo mais geografia e literatura, geografia e história hoje é na literatura, né? Porque os grandes escritores, eles sempre nos agregam informações, né? Só fechando esse parênteses que você estava falando de literatura. Com certeza. Teve um livro de matemática que, até eu vou ter que ler ele de novo, li há muito tempo atrás, que era agora me fugiu o nome. O Último Teorema de Fermat, que foi uma conjectura que foi criada na época, uma coisa bem simples,
E tu vê como é que a história por si só ela é romanceada. O próprio Fermat, o matemático, ele escreveu na borda da página dizendo que o espaço ali era muito pequeno para ele desenvolver aquela conjectura que ele criou, mas só que ninguém nunca entendeu por que ele tinha achado aquilo. E a história começa a desenvolver nisso daí de matemáticos por anos e anos tentando provar uma conjectura. Conjectura é uma afirmação muito simples em matemática, que qualquer leigo poderia entender, mas provar que aquilo lá era algo correto ou não. E aí tem a história do Willis, que era um matemático inglês, que por anos e anos, a saga dele para demonstrar aquilo. Então aquilo ali foi uma coisa assim, meu Deus, cara, que fantástico, entende? O cara abriu mão de muitas coisas. Agora, um livro que, assim, livros, eu gosto muito de livros de romance, um livro do último que eu li, foi da Isabel Allende, o Casa dos Espíritos. Casa dos Espíritos é fabuloso, fabuloso. Eu adoro a Casa dos Espíritos. Há muito tempo já tinha me falado, há muito pouco tempo, aliás. Ano passado, eu li faz tempo. Um livro incrível. Então, assim, eu gosto disso daí, de você ler e estar no teu mundo ali, e com certeza, Derli, isso aí faria toda a diferença no ensino, no que for. Seja na matemática, na física, Então, assim, Ferreto, eu tenho uma noção de que a inovação ela está na intersecção das áreas, né? E eu acho que você é um inovador, você é um pioneiro, né? Você desbravou um mato, né? De alguma forma no ensino da matemática online. E que áreas do conhecimento fora a matemática foram importantes para você construir o teu projeto, construir o teu propósito? E qual área do conhecimento você acha que tem um déficit e que gostaria de saber mais sobre ela e por quê? Olha, em relação a esse meu progresso, eu tive que aprender muita coisa. Como você falou, era um mato. Lá em 2013 foi quando eu comecei a pensar em montar esse canal no YouTube. E aí eu me deparei com câmeras, microfones. Eu tive que aprender muita coisa e não tinha literatura, vídeos em português como a gente tem hoje. Isso foi uma área de conhecimento que eu tive que aprender. A parte de edição de vídeo, a parte de tecnologia de câmera, imagem, a parte de som. Então essa parte técnica eu tive que correr atrás. Porque se eu não fizesse, não ia ter ninguém que faria isso por mim. Bom, além disso, eu acho que hoje, assim, ó, infelizmente, hoje eu sou mais administrador do que próprio professor, tá? Mas a gente está fazendo uma estruturação na empresa, uma gestão para que eu volte a ser a que eu gosto de fazer, aquela coisa que eu mais gosto. Que é ser o professor. Então, hoje eu sinto um déficit muito grande na parte de gerenciamento, gestão, nessa parte mais de conhecimento empresarial mesmo. Eu não tenho esse conhecimento e estou buscando ajuda. Eu pensei assim, poxa, será que vale a pena, de repente, eu ir atrás e começar, de repente, com o conhecimento que eu vou adquirir, seja numa sala de aula, seja em videoaulas, eu começar a pensar na minha empresa? Então, hoje a gente tem pessoas que já têm esse conhecimento, que estão fazendo isso daí. Então, eu não tenho esse conhecimento, mas eu gostaria de ter, mas eu estou passando um pouco para outras pessoas fazerem por mim. Mas pelo que eu te conheço, Ferreto, você está passando, mas você também se informa sobre isso para conseguir fazer as perguntas certas, né? Porque eu olho para o ensino hoje e eu vejo que o ensino está muito focado ainda em dar respostas, né? Total. E as respostas, hoje a gente consegue no Google com alguma facilidade. Eu acho que o mais importante é saber fazer as perguntas certas, né? E como é que você vê o ensino hoje, o ensino para o futuro, assim, um ensino que ele realmente fosse agregador para o aluno, ele focaria no quê? Olha, eu estou acreditando muito nessa mudança que o Brasil quer fazer. Uma mudança na educação, talvez a gente não vá ver ela de forma eficaz e surtindo efeito, por exemplo, numa prova do PISA, enquanto a gente está por aqui. Ela vai demorar um pouco. Mas as ideias, o Brasil é um país que estuda muito a área de educação, existem muitas ideias, essa parte das trilhas do conhecimento que eles pretendem fazer, um estudo mais direcionado de acordo com o que o aluno quer e deixando muitas vezes o professor como um papel de mediador no conhecimento. Porque como tu falou, o conhecimento está no celular, o aluno pode numa videoaula
trabalhar com uma sala de aula invertida e chegar para o professor e o professor e ser um mediador do conhecimento para ele. Tem muito preconceito ainda, Ferreto, com o ensino à distância, com o EAD? Eu acho que sim, mas isso está acabando muito agora. A gente foi obrigado, Na né? marra. Na marra, na pandemia, quantos professores aí, né, tiveram que ir para um online, escolas, e o aluno também sentar a cadeira na frente do computador e aí ele começar a perceber o quão é bom estar junto de outras pessoas, né? De fazer uma parte de uma sala de aula. Agora, eu acho, Derli, que esse ensino aí, o do online, ele veio para ficar. Não da forma como está, mas ele pode, muitas vezes, uma escola que queira sair na frente, ela pode adaptar um ensino online como um tira-dúvida para o aluno. Eu estou discutindo, Ferreto, eu estou lembrando da Magalu, né? Da Magazine Luiza, né? Que ela trabalha no varejo, que é uma área totalmente diferente dessa que nós estamos falando aqui, essa interface do digital com o físico. Então, tu acha que isso vai chegar na educação também? Ela já chegou, né? Já chegou. Já chegou. Mas até eu vi uma palestra já presencial da Magalu, da Luiza Trajano. A Luiza. Ela é muito engraçada e tu vê uma mulher determinada. Ela começou do zero e foi. Bom, eu acho assim, Aderli, o ensino, ele veio para ficar o ensino online, tá? Fazer só o ensino presencial, sabendo que o conhecimento está aqui, não faz mais sentido. Porque o aluno ele vai para a sala muitas vezes já podendo ter esse ensino antes, cortar atalhos, o professor fazer um trabalho diferente. Na nossa época, o professor e a biblioteca, as enciclopédias, Barça, enfim, eram os detentores de conhecimento. O professor, nós lá... E hoje em dia tu está ensinando alunos de tal forma como se ensinava 100 anos atrás. Os alunos achando que eles teriam que ficar numa sala de aula olhando um professor na frente, mas ele não é mais o único detentor do conhecimento. Antigamente estava ali o conhecimento. A gente ia para casa, o que era o nosso Google? Era aquelas enciclopédias que a mãe comprava e a gente ficava vendo foto de aranha, vendo história, Egito. Isso aí era o nosso conhecimento, a gente procurava por lá. Então, assim, ele tem como ser muito bem implementado, não esquecendo que a gente não está só querendo informar as pessoas, a gente pensa numa formação. E muitas vezes o online, ele deixa um pouco a desejar nesse sentido de troca de ideias, tá? Eu acho que para um curso, o cara vai prestar um vestibular, um concurso público, ou até uma pós-graduação, um cara ele já viveu, ele já trocou muitas ideias, o aproveitamento é bem diferente. Tá? Agora, eu acho que o professor em sala de aula ele é insubstituível. Dá para mudar um pouquinho, deixar ele um pouco mais mediador. Gente, vamos pesquisar isso daqui. Use os celulares, né? O celular está ali para nos ajudar. Então, assim, vamos usar da tecnologia hoje. E uma pergunta, Feito, que eu faço para todas as pessoas que eu tenho o prazer de entrevistar, que me cedem a coisa mais preciosa que elas têm, que é o tempo e o conhecimento. O que tu gostarias de saber com 17 anos que tu sabe hoje? Assim? Se tu olhasse para trás pro Daniel lá de 17 anos, assim, o que tu queria saber com 17 anos que hoje tu conhece? Que pergunta, nunca recebi uma pergunta como essa. Nem da Fátima, Ferreto. Primeiro, sabe, o Ferreto foi entrevistado até pela Fátima Bernardes, hein, pessoal? Então, não foi perguntado. Seguinte, Derli, olha, eu penso assim, hoje eu estou muito menos imediatista do que eu era. Isso que na época dos 17 anos não existia internet. Imagina como é que estão os nossos alunos hoje de 17 anos tendo imediatismo da internet. Olha, eu acho que eu queria entender que tudo tem o seu tempo, tá? Eu fui sempre pressionado a terminar o ensino médio. O que tu vai fazer? Tu tem que escolher uma faculdade, você tem que se formar, você vai conseguir um emprego, e tinha tudo aquilo lá que tinha que ser feito de forma mecânica, e quanto mais cedo, melhor. A mãe dizia, tu viu lá o teu primo, 21 anos está formado. Poxa, hoje eu tenho certeza que se eu sentasse numa sala de graduação, acho que eu não levaria nem... Eu só ficar contemplando os ensinamentos do professor, depois eu teria os livros para degustar em casa. A minha visão de um aprendizado ia ser tão mais
homeopático e degustar mesmo o conhecimento do que eu fui na época. Tinha que ser tudo imediatista. E uma última pergunta, Ferreto. O que tu diria para aquele pai que está empurrando o filho para o concurso público, para trabalhar no serviço público? O que tu dirias para esse pai? Porque para quem não conhece, né, pessoal, o Ferreto foi perito, né, Ferreto? Não, foi papiloscopista. Papiloscopista da Polícia Federal, né? Uhum. Foi aprovado um concurso dificílimo, assim, e hoje trabalha fundamentalmente como gestor e professor. O que tu diria para esse pai? Porque o pessoal da classe média tem ainda essa ideia fixa, como diria o Brás Cubas, né, lá no Machado de Assis, com o concurso público. O que tu diria para ele? Olha, eu vou dizer um pouco da minha experiência, né, Derli? Foi muito legal a fase, eu adorei a fase que eu voltei, dei um passo atrás, voltei a ter contato e aprender coisas novas. Você também que é da área do direito, imagina eu da área da matemática estudando administrativo, constitucional. Eu gente do Ferreto estudando processo penal na sala dos professores, com um livro de processo penal grifando o direito penal, processo penal, administrativo, constitucional. Eram esses assuntos aí. E tinha legislação. Assim, ó, foi muito legal, mas depois que eu entrei no serviço público, eu achei que a coisa ia ser um pouco mais dinâmica. E eu vou ser bem sincero, o que eu vou te dizer aqui não é uma visão minha, mas de muitos colegas que estão hoje no serviço público, especificamente na Polícia Federal, pessoas muito inteligentes, mas que trabalham com uma certa frustração em relação ao quanto o serviço público ele é engessado, de certa forma retrógrado, no sentido lá, eu trabalhei numa corporação que muitos queriam estar lá dentro e acham que é o FBI do Brasil, mas a gente está muito longe de ser isso, tá? Não é igual no CSI. Não, aquilo lá foi, eu comecei a assistir depois que eu queria ser papiloscopista, mas eu cheguei lá, meu amigo trabalhava mais com papel do que com a própria mão na massa, o pé na porta, como diz, né? Então, assim, ó, a gente sempre foi ensinados aqui a ter se não for no serviço público, ter um emprego e ficar o resto da vida naquele emprego. Hoje isso não acontece mais. E grandes cabeças estão indo para o serviço público e, de repente, nós estamos perdendo pessoas que possam empreender, que possam empregar muitas pessoas, que possam trazer, não esperar só do governo federal para a gente esperar que o Brasil cresça, mas que uma empresa, você que também hoje é empresário, né, Derli, então você está fazendo a tua parte, está aumentando os sonhos daquele guri no estágio ou de pessoas que estão ombro a ombro contigo. Eu acho que tem que abrir um pouco o leque e ver que as coisas podem ser diferentes fora do serviço público. Gente, foi assim maravilhoso, eu acho que vocês também ficaram com essa mesma impressão. E foi fantástico trazer o Ferreto conversar com vocês aqui sobre Enem, sobre a formação dele, sobre a trajetória profissional. Ferreto, obrigado, cara, né? Obrigado de coração mesmo por dar o teu tempo para nós aqui, dar o teu conhecimento para nós aqui. Obrigado, cara. Derli, eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Quando você viu, né? Você mandou um WhatsApp para mim, tá a fim de participar, na hora eu respondi. Agradecendo mesmo a todos aí também que escutaram todo o programa. Muito obrigado e parabéns, Derli. Obrigado. Gente, foi um prazer conversar com o Ferreto e acho que vocês entenderam um pouco por que ele é esse sucesso, né? Esse sucesso profissional e mais do que isso, um sucesso pessoal, né? O Ferreto é bastante gente, pessoal. Eu posso falar isso como colega dele no dia a dia quando trabalhamos juntos, tá? Até a próxima, foi um prazer e tchau. Valeu!